bem? Meu nome é Laura Siqueira, sou consultora da pós de Nutrição Esportiva e Estética. Estamos aqui em mais uma edição do Mesa CCE Podcast e hoje iremos receber um profissional da educação física e também nutricionista, bem conhecido no mercado fitness, chamado Felipe Ciô. E aí eu vou abrir aqui para que ele possa trazer, né, os conhecimentos que ele tem, algum conhecimento prévio. A gente vai falar um pouco sobre a questão de como a nutrição pode potencializar o treinamento, bem como essas questões diferenciais, né, do que a gente pode achar do profissional hoje em nutrição esportiva no mercado. Oi, Laura, tudo bem? É um prazer estar aqui, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Então, vamos lá, deixa eu me apresentar um pouquinho, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Felipe Ciô, né? Eu sou conhecido assim, mas na real, meu nome é Felipe Pereira Ventura dos Santos. Esse Ciô já é um apelido, que isso é um tema para outro podcast, de tão grande que é. Tá? Eu sou graduado em Educação Física pela UFPE, né? Pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou pós-graduado em treinamento esportivo pela UPE. Sou nutricionista pela Universidade Nassau, né? Uninassau. E tenho pós-graduação em Nutrição, Metabolismo, Nutrição Esportiva e Metabolismo e Fisiologia no Esporte, tá? Paralelo a isso, né, essa parte acadêmica, eu também desenvolvo um trabalho muito prático com atletas de fisiculturismo e lutas, tá? Hoje esse é o meu campo de atuação, especialmente as lutas. Eu tenho acompanhado muitos atletas nessa temática. E também faço parte de um grupo de pesquisa em nutrição, sistema nervoso e exercício físico, que é o GENSC, um grupo de pesquisa chefiado pelo professor André, né, que tem como líder o professor André Santos Costa, que também é meu orientador. Em resumo, é isso. Ou seja, um currículo extenso, né? Então, vocês imaginam o quanto que vai agregar aqui para o nosso podcast, o que ele vai trazer, né, de alternativas, de posicionamento crítico, né, sobre a área de nutrição esportiva. Então, Felipe, começando, Vamos nessa. né, o nosso podcast, podemos falar um pouco sobre o que você acha em relação à nutrição potencializar a questão do treinamento. Você acha que realmente é interessante a gente comer bem, a gente realmente tomar aqueles pré-treino, durante o treino, pós-treino, né, para que realmente isso aconteça de forma eficiente? Com certeza, né? Eu sempre dou o exemplo, toda vez que eu participo de podcast, quando me fazem perguntas relacionadas literalmente a esse tema, sobre divisão proteica, né? Principalmente no meio atlético, a gente imagina, a gente que está fora do meio atlético, normalmente, que o atleta faz tudo certo. E quando você começa a trabalhar com atleta, você vai ver que não. Que normalmente essa é uma galera que tem muito esforço no que diz respeito a treino, tem muito talento, a maioria deles, mas quando a gente vai para o lado da dieta e especialmente do sono, eles pecam absurdamente. E aí, por que eu peguei aqui o tema divisão proteica para falar? Porque isso é uma coisa que eu vejo muito erro. A galera de esporte, de forma geral, associa a proteína bastante à hipertrofia. E esquece que o papel da proteína não é só hipertrofia, né? Ela não está só correlacionada com a hipertrofia muscular. Ela está muito mais correlacionada com a reparação e a recuperação muscular, de fato, tá? Porque todo treino vai te levar a um dano muscular, seja ele um dano excêntrico, um dano concêntrico, enfim, mas vai te levar a um dano. Isso vai gerar ali um perfil inflamatório. E normalmente esse perfil inflamatório que está relacionado a esse dano, a esse trauma que teu músculo sofreu, ele é reparado, né, pelo consumo de proteína. Mas qualquer consumo, não. Né? O consumo equalizado de proteínas durante o dia. E aí a gente tem uma porrada de estudos já mostrando isso. Tem estudo do Stuart Phillips, tem estudo do Kevin Clifton, a gente tem estudo do Bruno Gualano, tem estudo do Lancha Júnior, enfim, tem uma porrada de estudos que a gente pode ver claramente que o que é mais importante do que dar a proteína num único momento é fracionar essa proteína ao decorrer do dia. E aí, quando a gente pensa em estratégia nutricional, por exemplo, para esse público que eu atuo hoje, principalmente lutadores, eu sempre costumo ofertar proteína em maior quantidade em 2 horários. Primeiro no café da manhã, e tem uma explicação, porque quando a gente oferta uma quantidade de proteína no café da manhã, seja para lutador ou para qualquer população, a gente diminui a fome desse atleta durante o período dele inteiro, durante o período do dia inteiro, tá? Melhora a saciedade, e quando a gente oferta uma maior quantidade de proteína antes de dormir, né, que é a estratégia ali do pré-sleep protein, a gente diminui a curva de cortisol, que para esses atletas é importantíssimo diminuir essa curva durante o período noturno, para ao acordar
ter uma curva de cortisol menor ainda, principalmente quando você vai mediar os horários do treino, né? Tem gente que faz um treino à noite e já faz um treino logo pela manhã. Especialmente atletas de lutas que chegam a fazer 3 ou 4 treinos por dia. Então, essa divisão e distribuição é muito importante nesse sentido. Então, a nutrição é fundamental. Não tem como pensar em alto rendimento, não tem como pensar em esporte sem pensar em nutrição. É tão importante quanto o treino, sabe? Muitas vezes eu vejo as pessoas dando mais importância ao treino. E eu não estou falando isso aqui, não é porque eu estou no podcast de nutrição, não, tá? Que eu podia puxar sardinha pro treino também, né, e tal. A questão, né? Muitas vezes, tipo assim, as pessoas não entendem até que o exercício é o estímulo, né? Exato. O que precisa ser o start inicial e muitas vezes é o contrário. As pessoas que utilizam da nutrição como esse start inicial, mas qual é o start inicial da suplementação? E pensa que tudo vai ser resolvido porque está consumindo whey protein, né? Pois é bem curioso isso. A gente sempre fala, principalmente nesse meio atlético de alto rendimento, que não adianta, até para quem não é atleta, não adianta suplementar nada se você ainda não corrigiu a base, né? Não adianta tu ter um café da manhã baixo em proteína, um almoço baixo em proteína e no teu pós-treino tomar uma dose de whey. Eu costumo dizer que metabolismo é um filme, né? Não é uma foto. A dose de whey é uma foto daquele momento. Quando você fraciona todos os macros durante o dia, você tem um filme. O metabolismo responde ao filme e não simplesmente à foto. É o que eu brinco também com o treino. Eu faço treino, não hipertrofia ninguém, nem emagrece ninguém. Eu falo isso o tempo inteiro. E a pessoa, não faz. O treino te dá um sinal. Esse sinal vai gerar uma adaptação. Essa adaptação pode ser positiva ou negativa, de acordo com o que tu faz nas outras 23 horas do teu dia, que normalmente o treino é 1 hora e meia. Então, seria muita... Não faz milagre, Pois né, é, exato. Apesar de, gente, que Felipe ainda traz um milagre aí nisso, até porque ele é autor do e-book Os Glúteos Não Crescem. Exatamente. Então, imaginem que a metodologia dele, né, a consultoria dele, com certeza deve alavancar aí muitos benefícios para os alunos. Tudo bem. Vamos voltar. Então, Felipe, pensando nessas questões, né, que a gente já viu que realmente a nutrição ela tem uma importância para a questão do treinamento físico, o que é que você poderia abordar que seria importante para que um profissional de nutrição ele tivesse mais atento a esse olhar em relação ao treinamento? O que é que ele precisa aprender? Ou quais são as habilidades que ele precisa ter para lidar com esse público? Vamos lá, Laura, eu vou ser um pouquinho polêmico agora, tá? Eu acho que, de forma geral, a carga horária, especialmente de pós-graduação, tá? De disciplinas básicas, elas são, assim, insuficientes. Porque eu sempre brinquei, assim, é uma brincadeira séria, de que nutricionista esportivo, tá? Não é um nutricionista que prescreve suplemento. Não tem nada a ver. É que o pessoal normalmente tem essa ideia fora, né? Tipo, nutrição esportiva é o cara que vai me passar suplemento. Não. Nutrição esportiva é o cara que vai te guiar da melhor forma para tu performar melhor dentro do teu esporte. E para isso acontecer, você tem que entender muito de bioquímica e fisiologia. E eu estava dando um exemplo, por exemplo, essa foi ótima. E eu estava dando um exemplo agora em aula sobre L-carnitina. Se você pega a L-carnitina e suplementa um paciente, um atleta com L-carnitina, a proposta do mercado seria que seria um fat burn, seria um queimador de gordura. Quando a gente olha o livro de bioquímica, não é, existe realmente uma comunicação ali da L-carnitina transferase carregando lá a gordura para dentro da mitocôndria. Só que no livro de bioquímica também mostra que quando a gente tem alta energia, existe uma via chamada malonil-CoA que forma a lipogênese ali novamente. Então a L-carnitina não tem uma ligação direta com a oxidação e a queima de gordura. Não tem. Só que a pessoa que inventou o suplemento, que fez o suplemento, pegou um pedaço da via bioquímica, fez um marketing em cima da coisa e foi lá e colocou para vender. Ou seja, eu só contei a história pela metade, né? A ideia literalmente é essa. Tanto é que quando a gente vai testar isso na prática, os estudos não mostram a L-carnitina como um queimador de gordura. E aí o que acontece com o nutricionista, não me entendam mal, pelo amor de Deus, pessoal, com o nutricionista médio vê esse marketing, não procura saber o resto da história, prescreve isso para o paciente e o paciente não tem resultado algum. E aí normalmente esse cara vem descobrir que isso é falacioso anos
até décadas depois. Que isso que a gente está falando da carnitina, isso já faz 20 anos que ninguém fala mais disso. Só que o mercado ainda coloca como se fosse uma coisa assim determinante. O termogênico. Pois é. E não é. Então, acho que, de forma geral, o conteúdo de bioquímica e fisiologia ele é explorado de forma muito rasa. Entende? Até porque são conteúdos um pouco assim... Eu vou usar essa palavra. É mais chato mesmo. Eu gosto, mas eu concordo. Eu concordo que é mais chato porque é abstrato. Você não consegue ver. É diferente, por exemplo, de você fazer uma medida de lactato, por exemplo, ou de você avaliar o antes e depois de uma pessoa usando o betalanina e a resistência à fadiga dela. É palpável, sabe? É palpável. Quando você fala de bioquímica, ciclo de Krebs, né? Tipo, enfim. Cadeia respiratória. Pois é muito abstrato, né? A pessoa tem que... Mas tem que entender. Tem que entender. Principalmente quando você entra... dentro da nutrição prática, que você vai pegando casos mais complicados. O que eu estava falando para a turma recentemente foi justamente por isso. Normalmente a gente pega uma pessoa que vai a um consultório, ou até um atleta, no meu caso, que chega para mim, o cara faz muita coisa errada. Então a gente melhora um pouquinho, o cara já melhora muito. Perfeito. Porque fazer tudo errado. Então se você melhora 5%, 10%, é uma melhora absurda para aquela pessoa. Sabe? Que é aquela questão, né? Ele come tudo errado, por exemplo, mas aí todos os dias ele come aquele hambúrguer. O hambúrguer vai somar, né, no final, X calorias. Então, só de você não necessariamente ser nutricionista, ainda mais esportivo, ele só retirar, ele vai realmente conseguir, porque é cálculo matemático, né? Exato. Ele vai comer menos e gastar mais, né? A tendência é essa, quando a gente está pensando em emagrecimento. Pode falar. Pois era o que eu ia falar exatamente sobre isso, né? As pessoas, de forma geral, estão muito ligadas hoje, né? E os profissionais, a quantidade de calorias. E é que eu estava brincando em sala de aula também. Quantidade de calorias hoje, até o ChatGPT faz isso daí, né? Me dê uma dieta com 2.000 calorias, me dê uma dieta com 1.500 e tal. Ou seja, se fosse a profissão fosse só isso, você não precisaria estudar tanto. Né? Sim, perfeito. E não é só isso. Só que às vezes os próprios profissionais se colocam nessa posição. É, inclusive, engraçado, trends do final do ano. Por exemplo, você poderia comer 584 maçãs no lugar de uma fatia de panetone. Mas eu não quero comer maçã. Eu quero comer panetone, pô. Tá tudo bem, a gente justificar nesse sentido. Não é? Só que começa a fazer umas comparações meio malucas, assim, sabe? Baseadas especialmente na caloria. E o caminho não é esse, né? Tipo, logicamente que se eu tô com um atleta, ele não vai comer nem maçã e nem panetone. Ele vai comer o que tá lá na dieta dele, porque atleta tem que seguir o que se manda. É um fato. O tratamento é diferente. Mas se você pega uma pessoa que não é atleta e ela já fez tudo certinho como deveria fazer, não tem problema nenhum. Ela vai comer uma fatia de panetone num dia qualquer, confraternizar com a família dela, com os amigos, enfim. Não vai ter problema nenhum. Ela vai ficar feliz, mais saciada, né? Ao invés de comer o fit lá. Exato. E pode até aumentar a adesão, né, dessa pessoa à dieta. E tal. Só que isso, na minha opinião, você precisa estar pautado em todos os caminhos bioquímicos e fisiológicos, que inclusive eu acredito que isso, tá, foi o que me fez ter sucesso na minha profissão. A minha consulta normalmente é uma consulta muito densa do ponto de vista de explicação para o paciente do que eu quero que ele faça e por que eu quero que ele faça aquilo. Eu não simplesmente vou colocar uma coisa, tu precisa comer proteína aqui nesse horário, nesse. Por quê? Porque eu quero. Não. Eu vou explicar para o meu paciente por quê. Porque eu acredito o seguinte, eu tenho uma metodologia de que quando você entende o que você precisa fazer, você faz melhor do que simplesmente você executar. Eu sei que tem gente que são executores, né? Não quer entender nada, só me dê o plano que eu faço. Mas não é a maioria. A maioria das pessoas, pelo menos na minha experiência, das pessoas que eu atendi, gostam de entender por que estão fazendo aquilo. E aí, em cima do entendimento, a gente consegue construir um bom caminho para o sucesso. E na minha concepção, né, quando eu penso nessa nova turma, né, de nutrição esportiva e estética, é justamente trazer esse profissional para ter esse raciocínio clínico, esse posicionamento crítico, que não é só o que está ali, né, nos livros de bioquímica, de fisiologia, mas como integrar tudo isso, né, que a gente sente um pouco de dificuldade. Eu falo porque eu também sou educadora física e nutricionista, né, especialista na área de nutrição esportiva, e muitas vezes o que eu sinto falta, né, numa pós-graduação, é justamente
trazer esse raciocínio da prática para os alunos. E aqui eu estou tentando fazer o contrário. A gente está tentando colocar a prática, né, principalmente desses professores que já têm vivência, para que eles possam entender o direcionamento daquele professor. Não necessariamente seja ele vá seguir aquele direcionamento. Por quê? Porque ele vai também trazer outros questionamentos, né? Uma reflexão crítica sobre, olha, aqui eu posso utilizar, mas até dado momento eu posso também utilizar outra estratégia e assim sucessivamente. Então eu acho que hoje a pós-graduação ela nos traz muito isso, essa visão prática do que o outro, que seria um mediador, o professor, ele pode nos trazer em relação à prática. Então, até a gente estava conversando aqui sobre a questão de bioquímica, etc., quando eu estou dando aula, eu falo muitas vezes assim, aquela questão da bioenergética, né? Eu digo assim, para a gente pensar na fosfocreatina é rapidinho, né? Aquele ciclo, que é um ciclo reversível, então é muito mais rápido, né? Eu consegui obter energia através do ATP. No entanto, quando a gente pensa numa intensidade maior, né? A gente já pensa em outros nutrientes, né? Como carboidrato, até chegando às proteínas que, quiçá, não necessariamente podem ser utilizadas. Então, isso é um raciocínio clínico que a gente precisa utilizar, porque assim, a função da proteína, ela é justamente melhorar essa questão da recuperação muscular, né, da síntese proteica. Só que a gente sabe que a síntese proteica não acontece no momento, no final, né, do treino. Ele acontece até 48 horas, né, pós-treino. Então, isso vai estar acontecendo, essas adaptações vão estar acontecendo. Então, entender essa questão da base, né, entender a causa, para que a gente entenda o que a gente vai externar lá na frente, que seria a consequência, eu acho que é base para qualquer nutricionista esportivo, né? De fato, até muitas vezes quando eu estou dando aula, eu falo assim, então quer dizer que para um maratonista ele precisar de energia, rapaz, ele passa por várias vias, né? Como se diz assim, é bem mais longo, porque ele tem a fosfocreatina, depois tem o ciclo de Cori, depois tem o ciclo de Krebs e depois a cadeia transportadora de elétrons. Então, assim, é um caminho mais longo para chegar a uma quantidade maior de energia. Poxa, ele merece, é merecimento, né? Se ele chegar até lá, ele merece. Então, só que fica muito mais fácil quando eu entendo, por exemplo, as vias, essas explicações para que eu possa lidar com o meu paciente. E, por coincidência, lá no consultório também tem, né, um quadrinho, um quadrinho realmente de giz até, que realmente, ou não precisa nem ser de giz, mas assim, um papelzinho no qual é importante você educar o seu paciente, fazer ele entender aquela realidade e, consequentemente, trazer a consequência. Muitas vezes eu até brinco assim, eu disse, olha, eu vou tratar a causa, e aí você externa a consequência, que vai ser seus cabelos lindos, você emagreceu, ou o que seja. Mas as pessoas querem um resultado rápido, né? Que é o da estética, de emagrecer. E é aquela coisa, me dê o plano pronto, né? Então, assim, tem uns até que chegam no consultório e dizem assim, Laura, eu não quero saber de ou não. Eu quero saber o que eu tenho que comer na segunda, na terça, na quarta, que é algo dele, o perfil desse paciente. Tem outros pacientes que não. Então, como a gente entender melhor, né, essas questões da prática e trazer também para esses alunos. E eu acho que Felipe acaba trazendo situações bem importantes, né, alguns exemplos do que acontece com ele, que acaba favorecendo, eu acho que os alunos da nossa pós-graduação, que ele traz também a prática, tá? Outra coisa, Felipe, para a gente já ir terminando aqui o nosso podcast, essa conversa que está tão boa, quando você pensa, por exemplo, em nutrição esportiva, você tem, assim, uma frase que você poderia direcionar para esses alunos, para pessoas que buscam, né, esse mercado? Uma frase que tu fala, resumir essa frase? Ou... O que você pensa assim, quando eu penso em nutrição esportiva, eu penso nisso daqui. Quando eu penso em nutrição esportiva, eu penso em bioquímica, fisiologia e prática, tá? Eu não consigo pensar em outra coisa. Eu inclusive, acredito que a pós-graduação ela é uma ferramenta de inclusão do profissional na prática, ou ela deveria ser. Entendeu? Porque senão se torna meramente uma continuação das cadeiras teóricas da faculdade. Eu tive uma experiência fora do Brasil, sabe? Eu pude conhecer alguns nutricionistas e profissionais do treinamento de alguns países. Conheci em Portugal, na Inglaterra, na Irlanda, na Itália, sabe? E o que eu percebi deles em relação a gente, tá? Eu percebo que eles são inseridos na prática muito cedo
quando comparado com a gente. Normalmente, tá? Para a nossa formação, ela tem uma base teórica muito densa, mas ela tem uma base prática muito pequena. Normalmente é você conhecer alguém que pode te colocar em algum lugar e você ter alguma vivência prática com aquilo. E eles lá fora têm uma experiência prática muito grande. Eu acho isso muito interessante. Então, a nutrição esportiva precisa disso. Porque se você pegar, por exemplo, eu trabalho com lutas e trabalho com fisiculturismo. Também trabalho com pessoas que não são atletas? Sim. Tá? Mas dentro da minha, como é que eu posso dizer assim? Dentro da minha área de atuação na nutrição esportiva, eu posso dizer que eu me garanto em fisiculturismo e lutas. E aí lutas podem abrir o leque. Jiu-jitsu, MMA, kickbox, enfim. Eu vou saber fazer. Se chegar um cara ultramaratonista, eu vou ter uma ideia. Mas eu não vou dizer para você que vou saber fazer. Se chegar um nadador de elite, eu vou ter uma ideia, mas eu não vou saber exatamente como fazer. E eu tenho humildade para dizer isso. Eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu não tive prática com essas pessoas. Eu não tive prática alguma. Então, eu tenho uma ideia baseada o quê? Na teoria que eu estudei e transpondo algumas coisas dos outros esportes. Tá? Mas, assim, ter uma ideia é muito diferente do que você realmente saber fazer. Inclusive, até numa conversa com você pelo telefone, eu falei que eu aprendo muito com meus atletas. Às vezes eu pego um atleta para trabalhar comigo, o cara já tem 10 anos de experiência fazendo aquilo. E aí Impressionante. Pois é, e aí eu dou uma... Feeling, né, deles, assim. Exato. E aí eu tenho humildade para dizer, beleza, cara, vamos fazer, não necessariamente do teu jeito, mas vamos mesclar os dois jeitos. Deixa eu colocar um pouquinho de ciência aqui dentro e tal. E assim você vai ganhando o paciente, vai ganhando o atleta. Enfim, então se eu pudesse resumir a nutrição esportiva, eu diria 3 palavras: bioquímica, fisiologia e prática. Eu acho que todo mundo que está na nutrição esportiva tem que ter isso. E assim, e não é que você tem que escolher um nicho e morrer nesse nicho, não necessariamente. Não é isso, mas a escolha de um nicho dentro da nutrição esportiva, para mim, é essencial para você ter sucesso. Porque quem fala para muita gente não fala para ninguém, na minha opinião. Tá? Mas quando você acerta para falar para um público que você quer, essa segmentação do mercado é importantíssimo porque você vira uma referência. E a partir do momento que você vira uma referência, abre outros diversos leques para você. Leque na parte educacional, né, na parte acadêmica, como eu estou aqui hoje, por exemplo. Abre um leque para você em ter uma consulta mais premium e conseguir cobrar um valor um pouco maior comparado aos mesmos profissionais da sua área. Te abre um leque, por exemplo, de fazer camps com algumas pessoas, por exemplo, mentorias. E assim, tipo, você consegue explorar outros negócios dentro da sua profissão, né? Que é uma coisa que a gente não é... Tô saindo um pouquinho da nutrição esportiva já, prometo que vai ser rápido, mas é uma coisa que normalmente a gente não olha. A gente se forma em nutrição ou em educação física, seja o que for, e a gente é condicionado a olhar nutrição, comida, educação física, treino. Mas a gente não aprende a visão do empresário, a gente não associa as coisas... De marketing, não aprende nada. E quando você se diferencia em um mercado, tem uma capacidade, uma quantidade de coisas absurdamente que estão dentro da sua capacidade ali, que você consegue fazer, mas você não consegue enxergar. Inclusive, assim, você falando da questão da prática, muitas vezes na aula eu falo assim, gente, quem dirá a gente não participar de algo prático no sentido dos esportes? Eu não gosto de futebol americano, mas vai lá e participa porque ninguém sabe se aquele atleta vai te procurar. E aí você vivenciando aquilo, fica muito mais fácil de entender até os processos. Ele dizer, caramba, eu fico muito cansado, o treino está muito pesado. Então, assim, eu acho que a nutrição esportiva, ela já saiu há muito tempo, né, de só a gente atender praticantes de atividade física ou que realmente fazem exercício regularmente. Acho que a gente precisa pensar no macro, né? Pensar nos atletas, pensar em como essa comunicação com o educador físico, você sendo nutricionista, pode ser feito para entender o treinamento, as zonas de treinamento e etc., os macro, micro ciclos, né? Para que a gente possa ajudar. É tanto que, assim, quando você fala da questão dos atletas, é muito engraçado, porque muitos chegam e dizem o que é para você fazer. Você é um nutricionista, mas eles... Por quê? Porque eles vivenciam muito a prática e eles já sabem, por exemplo, isso funciona comigo, isso não funciona. Isso é muito bom da gente entender. Mas, no entanto, eles também não entendem como a gente potencializa essa performance dele. Então, alguns, por exemplo, de CrossFit, que eu já atendi, que realmente competiam, eles diziam, meu Deus, como assim? Eu ganhei, tipo assim, minha performance melhorou
demais. E quando a gente verificava o porquê, não era porque eu modifiquei muita coisa, mas era ali um micronutriente que estava faltando, era um estímulo, né, a nível para ele melhorar a recuperação muscular. E eu acho que tem muito essa questão, assim, é muito o que eu falo aqui na pós-nutrição esportiva. O nutricionista muitas vezes esqueceu da importância do alimento também. Dizer assim, ó, eu estou passando um cacau porque ele é importante para a recuperação muscular, né? E não porque eu coloquei na dieta porque é legal e porque a pessoa gosta. Então, assim, se esqueceu disso. E quando, muitas vezes, a gente traz essas justificativas, que aí vai lá do bioquímico, vai lá da fisiologia, eu acho que a gente agrega muito mais ao nosso serviço. Com certeza. Gostaria muito de agradecer a você, Por nada. Felipe CEO, esse profissional fera, que agrega muito, né, em vários conhecimentos, em várias abordagens práticas aqui na pós de CCE, de Nutrição Esportiva e Estética, e que a gente continue, né, essa parceria aí por anos. Por favor. Em outras pós, inclusive de Educação Física, que a gente também vai começar a entrar nesse mundo aí da Educação Física para que a gente possa trazer esses alunos para mais perto da gente no intuito de entender, olha, não sou só um prescritor, né? Mas eu preciso muitas vezes entender que até além da minha prescrição, eu tenho que entender o comportamento, né, daquele indivíduo, porque não adianta você passar a dieta perfeita, linda, maravilhosa, mas Felipe não seguir. Então, são esses conhecimentos a mais de quem está na prática que faz toda a diferença. Muito obrigada. Por nada, hora. Estou à disposição sempre. E se você quiser conhecer as diferentes abordagens, os diferentes profissionais que trabalham nessa área de nutrição esportiva e ficar um pouquinho mais fera, né, nesses assuntos, vem para a pós de Nutrição Esportiva e Estética aqui do CCS. Será muito bem-vindo e com certeza os resultados vão ser mais superiores do que você pensa.